Boa noite, pessoal, novamente. Hoje é dia 24/11 de 2020, que é o nosso segundo horário, vamos dizer assim, o nosso segundo tempo. Nós estamos tratando aí do tema Direito Civil, parte de contratos, bate-bola finalístico na parte do depósito, né? E nós paramos, estava raciocinando ali nessa parte finalística, falando, olha, agora já tem uma outra informação nessa hora do raciocínio. Então, dentro do caso, está se pensando o contrato de depósito, e aí vem uma informação, fala, não, ele é um contrato oneroso. E a parte contratante, no caso a depositante Josefina, não havia feito pagamento. Faz diferença, né? Alguma providência que nós vamos tomar nesse caso? Então, vamos imaginar. Não, pesquisei, predomina, que prevalece, mesmo com a morte, não se extingue. Os herdeiros respondem, logicamente, dentro, né, dos bens do falecido, né, limitado, obviamente, também ao contrato e à sua natureza, né? E no caso em questão aqui, o que foi objeto de venda vai ser ressarcido. Opa, mas também havia necessidade ali de fazer um pagamento, né? E ela não realizou. Faz diferença? Bom senso. Se ao fazer as contas está devendo 10 mil, 20 mil, né? No caso aí em responsabilidade com o contrato de depósito, quanto Josefina deve? Ela deve 10 mil. O que vai acontecer dentro desse nosso raciocínio? Né? Muitos falam desse encontro de contas, né? Então, é essa linha que eu quero que vocês pensem, né? Independente, né, dos nomes, de quem seja, mas raciocinar dentro daquele caso simulado que nós estamos pensando, né? Na sequência, nós fechamos com o mandato, porque são dois contratos primordiais para o dia a dia forense, assim como é o contrato de compra e venda, né? Compra e venda é a base para toda relação de contrato. Aliás, os contratos, só abrindo um parênteses, a origem dele, né, vamos dizer assim, a origem, acho que até disse para vocês, dentro da história, ou direito na história, né, lembrando aí do Tarcísio Ferraz, ele vem, é a primeira relação, né, entre particulares, entre particular e público, o Estado, né? E essa relação começa a nascer na relação contratual. Por que eu digo isso? A importância que tem, né? Não só a gente conhecer as espécies, conhecer a natureza, não é só isso, mas principalmente de nós entendermos que o direito civil, e aí eu puxo para o direito civil brasileiro, e aí eu puxo para, né, o civil law, como nós falamos, essa origem, né, que de 2016 para cá, o novo CPC, há uma influência do common law muito forte, dos precedentes, dos julgados e tudo mais, mas a importância de estudar o direito civil, e aí eu faço esse parênteses realmente, é dessa origem do direito, né? Eu lembro de vários colegas, e isso a gente tem estudado muito no mestrado, né? Lendo Kelsen, lendo Hart, lendo Dworkin, mas principalmente na graduação é muito comum, né? Nós temos a teoria pura, vamos dizer assim, depois a crítica, né? E também a Kelsen, né? Então, essa origem do direito é muito importante. E eu digo isso hoje com mais cuidado, principalmente para entender, né? Não é uma questão de história, não é uma questão só de direito dentro do momento histórico, mas de auxiliado, por que eu paro agora, olho para esse instrumento, e aí os alunos chegam e falam, né, vamos logo fazer uma procuração aí, nós já estamos indo para a prática, o pessoal já vai para o sétimo aí, estágio simulado, né? Eu falo a verdade, mas hoje, olha como que mudou, né? Hoje que eu digo 10, 15 anos, né? Desde a década de 90, facilitou o que antes você tinha que, né?
pegar uma procuração, preencher poderes da procuração, papapá. Mas eu digo como é importante isso para nós no dia a dia, né? Tanto no dia a dia judicial, no dia a dia, né, forense, no dia a dia também das nossas profissões, né? Na administração pública. Como que é importante você ter fundamento legal de conhecer um instrumento do mandato que é a procuração. E não é só por advogado, não é só a adjudícia, não, pessoal. Procuração mesmo, e não só pública, também é particular. Como que esse instrumento, principalmente a gente usa, né, muito aqui no estado de Mato Grosso, para as negociações, para, né, para os serviços que a gente realiza. Então, mais uma orientação importante, dentro do que nós estudamos das espécies, né, assim como é importante a compra e venda, o depósito, o comodato, né? E aqui está o mandato, tá? E o que nós precisamos aí nesse bate-bola importante para a gente avançar, né? Afirmativo. Procuração é o instrumento do mandato. Está na parte final do 653, salvo lendo engano. Então, essa afirmativa aí você pode gravar, né? Mandato, né? Domingo agora, em algumas cidades, nossa aqui na capital, teremos aí um segundo turno, né? Não nos esquecemos, né? Nossos vídeos estão na Rede Mundial de Computadores, né? Ainda estamos, né, em pandemia, vamos dizer assim, pelo que eu saiba, pelo menos não foi retirada, né, da pandemia mundial. E eu digo isso porque nos acostumamos, né? Já entramos aqui, já fomos falando, né, e muitos de nós, eu nem perguntei como vocês estavam, né? Mas eu sei que todos estão com uma boa saúde e continuarão assim. Vamos lá. Então, por meio do mandato, se faz representar. Hoje eu tive um caso, vou até abrir um novo parênteses aqui, que fala disso. Órgão público, procuração. Não necessariamente é um advogado, né? Representando, terceiro. Só que esse que tem a procuração não tinha condições de levá-la. A pergunta era, primeiro, não era original. Segundo, né, não tinha como comprovar se aquele que estava como mandatário, né, era realmente aquele que encaminhou aquela procuração, cópia dela, né? Resumo da questão, era um terceiro com uma cópia de uma procuração buscando um serviço público, um documento público. Quer dizer, você vê a sequência da questão, então eu tenho cópia de documento, não é original, não sou eu o mandatário, ou seja, eu sou um terceiro e eu quero, por meio daquele instrumento, vir a ter acesso a um documento público, a um documento que não é, né, público no sentido de estar em um órgão, mas não necessariamente público no sentido de qualquer um tem acesso àquele documento, né? São coisas do dia a dia e que no judicial, te digo, hoje com, né, a PJE, com o processo judicial eletrônico, melhorou muito, mas ainda há dúvidas, né? Mas vamos lá. Pode ser, quais são características? Classificação consensual, logicamente, temos as partes. Permite, né, procuração de instrumento. Olha aqui, ó. Embora a lei determine a procuração é um instrumento do mandato, é possível mandato tácito e verbal. Olha que situação é essa. É possível, está lá no código. Agora, se vai ser aceito em um processo, seja ele judicial ou administrativo, depende, né, daquele processo que está em andamento, né? Mas o código permite, né? Gratuito ou oneroso. Ortogado, advogado não se presume gratuito. É um instrumento que o advogado possa defender os interesses do cliente, né? Mas ele pode ser, sim, né? Como vocês estarão daqui a pouco no estágio supervisionado, vai ter que ter uma procuração, vai ter que ter um instrumento do mandato, judicialmente, ou, como dizem no jargão, né, ad judicia et extra, ou seja, para todas as ações. E se tiverem poderes restritos, veremos, tem que constar lá, né? Unilateral,
intuito persona, né? Aquele que é o mandante. Havendo morte de uma das partes, extinto, salvo exceções que também vamos pensar. Pode um advogado prestar serviço advocatício, né, sem mandato? Né? A gente vai ver que existem situações do estatuto, e aí fica outra dica, né, a leitura do estatuto para o exame de ordem, primeira fase, é muito importante. Você vai ganhar 10 mais questões. Ele diz para os casos de urgência, né? Está com prazo, estou lá, olha, preciso fazer cargo, preciso, né, atuar, advogar, né? Então, no exercício, quase sempre aparece. Nós podemos ter prestação de advogado sem mandato, como no caso do parecer, uma defesa oral, ou como eu disse, né, os casos de urgência, mas que ele deverá juntar, diz o Estatuto, o Código de Processo Civil também, dentro de um prazo legal, né? Sob pena dos seus atos se tornarem válidos, né? Como eu disse, procuração é o instrumento do mandato, né? Público ou particular. Já sabemos a diferença, isso é básico para nós, estudantes do direito, mas é interessante saber que a origem desse instrumento está no Código Civil, né? O subestabelecimento, como o próprio nome já disse, são dois instrumentos que vocês vão pegar no primeiro dia da sua aula de estágio, não sei se alguns já estão, né? Vai ter lá o, né, a procuração judicial, que vocês vão ver os poderes, quem ortoga, ortogante, ortogado, né? Se o poder é a palavra, né? Na verdade, é objeto, né? Mas o objeto dele, se ele é para, né, for em geral ou não. E o subestabelecimento, que também faz parte ali de uma dos parágrafos ali, cláusulas da procuração, é se permite ou não subestabelecer. Se permite subestabelecer, e aí vem os termos técnicos, né? Se ele é com reserva ou sem a reserva. O que é isso, né? Tecnicamente falando. Se o Enéas tem uma procuração do Raimundo, como no caso lá anterior, e está lá que eu posso subestabelecer, né? E não diz se é com ou sem reserva, eu falo, olha, eu não tenho mais interesse nessa ação, não tenho mais interesse em continuar, e vou subestabelecer e eximindo, né, da responsabilidade a partir de agora, ou seja, sem reserva nenhuma. Quando eu falar com reserva de poderes ou com reserva de objeto de outorga, aí aí eu estou limitando, né? Então, com reserva, opa, subestabeleci para o colega fazer uma audiência. Com reserva, o que é isso? Você vai lá e faz a audiência, não pude fazer, mas eu continuo, né, com a outorga daquele mandato, daquela procuração. Básico para nós que eu quero que você entenda. Procuração, subestabelecimento. Procuração como instrumento do mandato, subestabelecimento como a forma do quê? Transferir, subestabelecer os poderes outorgados, né? O Código Civil exige que a procuração contenha poderes expressos. Para fazer o quê? Né? Essa é outra discussão também em alguns momentos. Alienar, hipotecar, transigir. Enéas, eu perdi os meus poderes, né? Eu perdi o objeto da procuração que me foi dado, deixou de existir. Caso muito comum, né? O advogado passa em um concurso, tal, assume lá, toma posse do exercício, subestabelece várias ações que ele era profissional, e esquece, ficou um, dois lá, e a ação tramitou, saiu publicação, ele não viu, enfim. Mas ele já não tinha a capacidade postulatória. O que é essa capacidade postulatória? Que é aquela capacidade que o advogado tem de estar em juízo representando alguém. Quem tem capacidade de estar em juízo? Você estudou lá nos primeiros artigos do Código Civil, né? Quem tem capacidade de direito? Quem tem capacidade postulatória? Regra geral, o advogado estar em juízo. Que é regra geral? Porque no direito laboral,
Lá também tem o jus postulandi, né? Bem que hoje em dia, né, falar que no direito do trabalho, direito laboral, tem o jus postulandi, também não é comum, né? Começo a advogar na década de 2000 e tinha ainda, né, juízes classistas aqui em Cuiabá, tinha juntas, né, tinha 3, 4 juntas de conciliação. Então, eu tinha o juiz, tinha o juiz togado, né, de direito, tinha o juiz pelo empregado e o juiz pelo empregador. Existia essa composição na Justiça do Trabalho até com a sua extinção, salvo me engano, com a emenda constitucional 45, que é de final de 2005, salvo me engano, 2004, melhor dizendo, com a vigência em 2005. Mas por que isso, né? Porque a origem do direito do trabalho, acho que muitos dos senhores estão tendo, ou já tiveram, ou vão ter no próximo semestre, a origem dele é essa celeridade, essa efetividade, e isso também é parte do meu estudo, na minha pesquisa, a efetividade do processo. Não só no processo comum, que nós chamamos, mas também no processo especializado. E por que os países europeus, principalmente, aí também Portugal já entra, desde 2012, estive lá no finalzinho de 2012, já se falava lá no processo coletivo, né? Ou seja, esse microsistema que a gente utiliza hoje, Constituição, Código Civil, Processo Civil, a Lei de Ação Civil Pública, o Código do Consumidor, a gente utiliza todo esse sistema, que a gente chama de um microsistema, de maneira que ele não é um único, né? Não tem um código de processo coletivo. Mas, ao utilizar esse sistema, a gente passa, eu tenho ônus invertido, né? Nasceu no Código do Consumidor, hoje eu tenho no Código de Processo Civil, né? Mas eu não tenho no processo do trabalho. Mas o processo do trabalho, de acordo com o artigo 15, mas isso não é só por causa do artigo 15, não. Desde 1940 já se fala nessa subsidiariedade, né? Subsidiariedade, né? E agora o supletivo. E por que eu digo isso? Porque nós estamos falando da capacidade de postular em juízo. A regra geral é o advogado por meio do instrumento, que é um contrato, que é o mandato, procuração. Mas na Justiça do Trabalho, abri esse parênteses, fecho agora, também é possível lá o jus postulante. No juizado, né? Muitos me lembram nesse momento. O juizado também, né? Sim, juizado, estadual, 20, federal, menos, é mais, 40. Então, nós temos toda uma possibilidade, o Ministério Público propondo as ações, né? Também em postular. Então, fica a dica de estudo, principalmente para a parte do subestabelecimento. Esses poderes, vou dar o nome de poder, porque o código fala, na verdade, né? Efetuar o objeto, né? Poder alienar, hipotecar, transigir, né? É indispensável conferir, né, esses poderes otorgados ali, sob pena de serem ineficazes, né? Anote aí o artigo, mais um para a nossa noite de revisão, né? Os atos praticados por quem não tenha mandato, atenção, ou tenha sem poderes, está aí a palavra poder, né? Eu tenho questionado muitos sistemas, né? Vamos lá. São ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. Foi essa a saída que teve, naquele caso, o advogado que perdeu a capacidade postulatória, passou lá para a magistratura, subestabeleceu vários, mas esqueceu de alguns processos. Foi alegado a perda da capacidade postulatória após decisão. E aí ele alegou, ele não, né? O advogado, a parte, um novo advogado, alegou, falou, não, peraí, essa nulidade é sanável, bastando a juntada de um novo procurador. E esse novo procurador, logicamente com poderes otorgados pela parte, pode ratificar os atos realizados. Essa foi a saída para que não anulasse, né, o processo, que era cuja decisão beneficiava
aquela parte. Então, fica aí já mais um artigo de estudo 662, né? Obrigações do mandatário, isso aí para nós já é mais do que conhecedor, né? Os poderes ortogados, sob pena de invalidade. Prejuízos causados ao mandante, muito importante isso aqui, hein? Lógico que, né, você não houve culpa, né? Aí nós vamos discutir responsabilidade, né? Objetiva, subjetiva, né? Fique atento aí, temos que envolver toda a disciplina de direito civil, né? Prestar contas também é uma responsabilidade. Prosseguir no exercício mesmo após a extinção por morte, interdição, mudança do estado do mandante. Ou seja, fica ali na responsabilidade, né? Importante isso aqui, hein? Já iniciado até ser substituído por quando for para impedir que o mandante ou seus herdeiros sofram prejuízo, né? Olha como é importante aí a procuração para o advogado, né? Prosseguir no exercício, mesmo após extinção do mandato ou por morte, né? Interdição ou mudança de estado do mandante. O mandante também já tem as suas obrigações, é consabido por nós, né? Terceiros, os valores, se for oneroso, né? Prejuízos que venham indenizar o mandatário se tiver algum prejuízo em cumprimento do mandato, né? Desde, logicamente, não seja por culpa deste. Localizo a procuração judicial, ou seja, aquela outorgada para o advogado, para que ele posture em juízo, no artigo 105 do Código de Processo, nessa habilita o advogado, né? Esse é o termo. No instrumento do mandato, já lemos os requisitos e o subestabelecimento, né? Na hora do raciocínio, eu vou pegar nessa sequência do mandato, até para aproveitar e depois eu me reporto aquela sequência do que nós fizemos nos slides, né, durante as aulas, né? Beleza, o que você quer com esse caso? Caiu um caso semelhante desse, estava lá, né? Sabendo que estava fora do país, fez uma, né, assinatura do contrato de compra e venda de um supermercado. O Raimundo foi lá de um outro supermercado e tomou uma procuração para um dos seus funcionários. Então, ele não estaria no país e queria fazer a compra de determinada cota de uma empresa lá. Otorgou poderes, procuração para o diretor. Um dos funcionários, Vivaldino, para adquirir a participação. E o que aconteceu? O Vivaldino conta que o senhor Raimundo esqueceu de um pequeno detalhe. Uma boa probabilidade de assinatura ocorrer justamente no período que Vivaldino estaria ali de férias para casar com a sua noiva. Opa, e aí, o que aconteceu? Bom, Raimundo, sem querer, Vivaldino, né, nos procura e falou, olha, o que eu posso fazer? Faz aí uma análise jurídica. Como é que eu faço? Será que eu, primeiro, tenho que resolver a questão do casamento com Josefina? Será que eu posso outorgar procuração, passar uma procuração para que alguém case no meu lugar? Olha que interessante. Então, eu estou envolvendo contrato e também, logicamente, o direito de família, né? Casamento. Enéas, pesquisei. Ela diz que sim, pode ser por procuração mediante, né, os requisitos da procuração. Legal. Não precisa citar, transcrever artigo, não. Achou artigo, cita, parentes, né? Mas se é um texto, tem que ter os seguintes requisitos, tais. Colocar lá. A ideia é você entender o caso que nós estamos envolvendo. Estou envolvendo uma compra e venda, que é um contrato, procuração, que é um contrato, e o casamento. E aí vem uma outra pergunta, ele poderia subestabelecer a outro funcionário? Os poderes que lhe foram otorgados, lembra que eu disse, quando a gente faz uma procuração judicial, e assim também vale para as procurações não judiciais,
tem lá a cláusula que fale possibilita o subestabelecimento, né, desses poderes com, né, ou sem restrição. Observe isso. Porque se ele não falar nada ali, você não vai poder subestabelecer. Você tem que analisar, né, as cláusulas, tem que analisar o objeto da procuração. Né? E muitas das vezes ele é taxativo. Né? Aliás, mas tem quem pense diversamente, se não é taxativo, significa que pode, traga, né? Mas sempre o fundamento, a fonte, né? Não é porque acho, cite a fonte nos entendimentos divergentes. Na mesma linha de raciocínio, esse caso aqui também, para aparecer, o pai dele havia, né, do Raimundo, lá nomeado procurador conhecido para adquirir um imóvel, uma casa, só que ele foi lá e adquiriu em nome próprio, devolvendo a quantia que tinha recebido para dar o sinal, sendo que o pai tem interesse. Qual que é o parecer jurídico? Qual que é a ideia aqui? Primeiro, essa atitude do mandatário, né, daquele que tinha o poder que outorgado, né, a ele, para ele, olha, está aqui o valor, dá um sinal, vai lá, compra. E ele adquire o bem para si, fala, não, vou devolver o dinheiro que você passou aí de sinal, já vou devolver. Será que tem alguma consequência, responsabilidade, que a gente acabou de ver, né? Responsabilidade do mandatário para com o instrumento do mandato. Qual é a sua responsabilidade? Se assim não agir, qual é a consequência? É isso que eu quero que você foque aqui. Não seria fácil, né? A gente ter um instrumento de mandato e não responder por ele. Caso o mandato seja otorgado por instrumento público, o subis deverá ser também por instrumento público? Se eu tenho lá por instrumento particular, não fica nem a dúvida, mas eu tenho uma procuração pública e vou otorgar subestabelecimento, né? Com sem reserva. Necessariamente tem que seguir o mesmo instrumento? Pesquisa fácil, simples. Enéas, que interessante, né? Para o dia a dia é muito comum, né? Eu vou tirar esse slide, né? Vou colocar ali uma sequência que é o das perguntas. Esse livro que está na tela, um livro que eu tenho indicado, né? É objeto de estudo até hoje, né? Para a disciplina de Direito Civil Contemporâneo, né? Não é propaganda não, mas é que realmente ele é, né, um nível, ele tem um formato também em Kindle, né, e-book, mas a leitura dele não é só a questão de entender a origem, né, o estudo do direito civil, mas é uma tese de doutorado do professor Otávio Luiz, ele esteve aqui com a gente no ano passado, fazendo a semana acadêmica do mestrado no ano passado, né? Eu era aluno especial do Direito Civil Contemporâneo, mas eu digo que essa obra, para quem quer escrever um artigo, quer melhorar até a sua escrita, a sua metodologia, né? A obra dele é a tese, mas o início dela, bem dividido, a forma de pesquisa que ele faz, esse detalhe que ele chega vamos dizer, um modelo para a gente seguir no dia a dia. Tá? Bom, vamos lá. Vamos pegar um bate-bola sobre a hora do raciocínio. Aí o aluno pergunta, vai cair então só isso aí? Não é que vai cair, né? Mas é uma forma de nós praticarmos, né? Logicamente, questões subjetivas, semelhante a essa discussão. E a dica da objetivo, já falei, né? Aquela sequência de artigos que a gente trabalha nas aulas, que de 1000 artigos eu tenho 100, então 100 são importantes, né? Se de 100 eu tenho 50, 50 são importantes. E saber se localizar, né, nos artigos vai ajudar na hora de estudar, né?
logicamente que a base de tudo, vamos dizer assim, é a leitura, né? É a leitura de uma doutrina, é uma leitura de um artigo. Temos alunos, mas você mandou um texto de 2003, né? Eu estou lendo um texto agora de 95, né? Por quê? Porque aquele raciocínio foi feito por aquela pessoa naquele momento, ela não reeditou, mas é um raciocínio que ninguém mais fez. Ou se fez, copia, né, do primário. Então, chegar ao estudo da origem, e por isso a ideia do epistemológico, que o professor Fábio Rodrigues usa na obra, esse episteme é isso, é ir na origem e a gente não ficar repetindo e repetindo errado. Vou dar um exemplo para vocês, básico, para a gente ir para a hora do raciocínio, né? Por exemplo, Kelsen é positivista. Então, essa frase, Kelsen é positivista. Primeiro, tenho que ler as obras para dizer, né? Conhecer Kelsen. Segundo, o que é positivismo? Né? Eu tenho um livro bom lá que fala o que é positivismo. Beleza, você está partindo de algo, mas a origem. Nós temos um positivismo, nós temos o positivismo de Kelsen, o positivismo de... É essa origem, né, de uma palavra, de um tema, mas que serve para todas as outras. Né? Se for estudar contratos civil e em algum momento a palavra positivismo vier, eu sei que muitos vão falar, positivismo é aquele que só fica fundamentando em artigo, mas não é isso. Né? Não é uma ideia de limitação, vamos dizer assim, restrita à norma, né? Seja regras ou princípios. Né? Então, vamos lá. Compartilhe, vou deixar essa sequência também lá para vocês, por mais que faz parte já dos slides, mas eu sei que facilita, né? No dia a dia para nós, tudo facilita, principalmente se a gente já acha ali uma leitura básica, como eu deixei para vocês do Schreiber, né? Logicamente, por partes, não podemos divulgar obras, né? Só partes. Raimundo, seu amigo de longa data, procurou, né? Então, você é estudante, eu não posso falar que está te contratando. Apesar de morar em Cuiabá, gostou muito lá da cidade Chapada, pode virar Poconé, Jangada, Mimoso, né, os colegas aí do interior. Ele disse que alguns anos atrás decidiu parar de hospedar e comprou uma casa. Está surpreso, porque agora recebeu uma notificação, né, informando que exerceu o direito de retrovenda. Pronto. Opa! Obrigações, Código Civil. Contratos, Código Civil. Espécie de contrato, cláusula, compra e venda, espécie, compra e venda, retrovenda, é uma cláusula dentro lá do contrato. O que significa a retrovenda? Então, é essa sequência que eu quero que você faça, depois você vem de trás para frente. Retrovenda, cláusula, contrato de compra e venda, contrato, Código Civil, até chegar na Constituição, e eu não estou falando de nada tridimensional. Então, esse raciocínio que formou da retrovenda, já vou dar uma olhada, é importante, né? Com certeza. Né? Ainda mais quando falar em compra e venda para nós, do imóvel de Josefino. Raimundo deve devolvê-lo. Ele diz que nunca ouviu falar em retrovenda e pergunta o que fazer. O caso é o seguinte: foi lá e comprou o imóvel. Recebeu uma notificação dizendo, eu tenho direito de retrovenda. Mas o que é isso? Significa de quem você comprou, na hora de você comprar o imóvel, você deveria ter ido lá na matrícula do imóvel e olhado a matrícula. Eu não fiz isso. Mas como não fez? Você não foi lá no cartório, não transferiu? Transferiu, eu não olhei a matrícula. Ninguém me avisou, não sei o que é isso. Está lá escrito, se for vender, tem lá a cláusula de retrovenda. Meu Deus, primeira pergunta. Está taxativo lá? Chegou de olhar? Viu? Não viu? Há quanto tempo você comprou? Né? Existe um outro tema, vou abrir um pequeno parênteses aqui, que vai ser do dia a dia para vocês, todos. Qualquer um que for para a área de direito civil, penal, tributário, ambiente, qualquer área. Prescrição. Decadência nem tanto, que com o Código Civil de 2003 se resolveu. Porque senão também era um quiprocó
e para quem viveu antes de 2003, que é o meu caso, o direito civil se restringia prescrição a um verdadeiro quiproquo civilista. A palavra prescrição, dentro do direito, vai vir acompanhada em algum momento prescrição intercorrente, prescrição punitiva, prescrição... Opa! Você vai ver que começam a destrinchar a prescrição, seja no tributário, no penal, depois vocês vão para o ambiental, vocês vão ver a importância disso. Por que estou dizendo, né, nesse momento? Conhecer o tema retrovenda é importante para um contrato de compra e venda, né? Tal qual é importante você depois destrinchar, né, os temas sobre prescrição. E a questão de prazo para nós, no Código Civil, nesse caso decadencial, senhores, não confundam, porque a decadência está expressa quando ele poderia exigir a retrovenda. Então, essa é uma diferença importante. O Código Civil traz as hipóteses de prescrição taxativa. E, ao longo dos artigos esparsos, o prazo de decadência. Tá? Então, a pergunta, na verdade, não é só para você, que pergunta você faria? Na verdade, você falar assim, primeiro, o que é a retrovenda? Conceitue, né? O que você entende por retrovenda? Não adianta entrar lá, caçar internet, só não. Né, entendi. Retro, devolver. Eu tenho que fazer, tem essa preferência aí, né, em vender de volta. Beleza. Tem fundamento no Código Civil? Tem como fundamentar no artigo? Tem. Qual é o entendimento que tem o cientista jurídico, né, que a gente chama de doutrinador, e a palavra doutrinar também num estudo mais aprimorado não é tão bem-vindo, mas essa ciência jurídica, né, o que pensa? Caso você tenha acesso aos cientistas jurídicos, sejam Schreiber, Maria Helena Rodrigues, Walsh de Barros, os senhores gostam do Pablo Stolze, né? Também já teve muito aqui, né? Próximo. Pessoal, vou estar fechando com esse. Os minutos desse segundo tempo já estão sendo contados ali. Eu quero dizer o seguinte, estarei à disposição, né? Se quiserem mandar no e-mail, no WhatsApp. As questões estarão sempre voltadas para esse raciocínio que nós estamos